Graça e paz do Senhor, amém? Aleluia. Quem está feliz aí diz amém. Quem está alegre diz amém mais forte. Amém mais forte. Aleluia, glória a Deus. Queridos, Deus abençoe a vida de cada um ricamente, em nome de Jesus. Tem um aviso para dar. Até domingo que vem tá as inscrições do Impacto. Quem já fez Impacto aqui? Deixa eu ver. Eita glória, é poderoso, não é, irmãos? Aleluia. Então, se você não fez ainda, no final do culto, faça a sua inscrição. É dia 11/4, sábado, de 2 às 10, é poderoso. E nós sempre falamos aqui, você vai fazer o Impacto. Se você não for impactado, nós devolvemos o seu dinheiro. De tanta certeza que nós temos que Deus age na vida das pessoas. Amém? Só mais um aviso. Pastor Itamar com a pastora Paula estão tirando uns dias merecidos, glória a Deus, né, irmãos? Orar por eles, né, para que seja uma bênção. Da última vez que eles tiraram, choveu na praia, misericórdia. É prova, né? Mas ora pela vida deles, ora pela casa deles, né, que eles possam desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem na vida deles, amém? Tem a palavra dos céus no seu coração, mas antes eu gostaria que se fechasse os seus olhos, que acabasse toda inquietação e somente o Espírito possa ministrar aos nossos corações. De receber a honra e a glória, a força e o poder. Aleluia. Obrigado, Jesus, por essa noite. Nós oramos em nome de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Pai, nesse momento eu ministro, Senhor, fome e sede do Senhor. Fome e sede, Senhor, da Tua Palavra. Ministra aos nossos corações. Que todo coração seja um coração como uma terra fértil, para receber a Tua semente, a Tua Palavra, Pai. Que cada mente seja levada cativa a Cristo nesse momento. Nada mais importa se não for o Senhor.
se não for a presença do Senhor. Nós estamos com tanta fome, tanta sede, que um homem vai falar, mas nós não vamos escutar um homem, nós vamos escutar o Espírito Santo ministrando aos nossos corações. Se você crê nesse maná escondido, você diz amém. Aleluia, glória a Deus. Queridos, o tema da mensagem de hoje é o silêncio de Deus. O silêncio de Deus. É interessante que Deus fala pouco. Por que Deus fala pouco? Porque Deus é fiel à sua palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é um homem que sentado fala algo e em pé não sustenta. Por isso que ele fala pouco, mas quando ele fala, ele faz. Agora, muitos momentos nós experimentamos o silêncio de Deus. Olha a trajetória em Gênesis 1:1. No início criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e tinha trevas, e o Espírito pairava sobre as águas. Versículo 3: e aí Deus disse: haja luz. Isso é milênios e milênios e milênios de anos. E Deus disse: haja luz. Às vezes eu fico pensando por que Deus fala pouco, ou por que chega o silêncio para nós. Quando nós estudamos a teologia, nós temos alguns insights. Teologia é o estudo sobre Deus, mas não tem como estudar sobre Deus. É somente aquilo que foi revelado. Deuteronômio 29:29 fala que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas aos homens, sim. Então nós não sabemos da fotografia toda, mas quando a gente começa a estudar, a gente vê as disciplinas espirituais. Se você ora, se você jejua, se você louva, se sua mente não está contaminada com as iguarias do mundo, teoricamente você vai estar afinado com Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo. Mas Deus não é lógico, Deus não é matemática, Deus não é algo que nós colocamos numa caixa, e o dia do silêncio de Deus, ele chegará em nossas vidas. Vira a boca para lá, pastor. Eu viro a boca para lá. O dia do silêncio de Deus chegará em nossas vidas. Não tem jeito. O sol, ele nasceu para todos, e nós estamos todos sujeitos a tudo. Se Deus, em vários momentos da Bíblia, ele se calou, tem algo pedagógico sobre isso. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Imagine só, a sua esposa ou seu marido ficar em silêncio durante 3 horas, durante 12 horas, um dia inteiro, 2 dias, 3 dias, pode ter certeza que está acontecendo algo, pode ter certeza que a comunicação não está boa. Imagine só o seu líder de célula, o seu pastor, que ele te ligava sempre, aí de uma hora para outra ele para de te ligar. Imagina o que passa na nossa cabeça. Nós começamos a presumir as coisas, nós começamos a pensar as coisas. O que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Ou o que eu não fiz? Agora imagina Deus ficar em silêncio. Imagina Deus ficar em silêncio. E se for no nosso momento de crise? E se for no nosso tempo de crise? Imagina essa situação. Imagina o que está acontecendo. Eu olho, por exemplo, para a história de Abraão. Abraão, em Gênesis capítulo 12, Deus dá uma direção: sai da tua terra, da tua parentela, que eu te farei uma grande nação. Só que o que o Abraão fez? Ele levou seu sobrinho Ló. Só lá no final do capítulo 13, versículo 14, que Deus voltou a falar com Abraão. Por quê? Porque ele separou de Ló. Eu já aprendo aqui, já é pedagógico, que tem coisas que Deus fala com a gente, tem uma palavra revelada aos nossos corações, mas pode ser que a gente está colocando pessoas que não é para estar na nossa vida, e isso paralisa o mover de Deus, e isso paralisa a direção de Deus, e isso paralisa a profecia que Deus colocou na sua vida, a promessa que Ele tem na sua vida. Por
Por isso que nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Quem lembra de um outro caso, a mulher Sírio-Fenícia? A mulher Sírio-Fenícia, ela chegou e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha se encontra endemoniada. Mas olha o cenário: Jesus se retirou, Jesus estava cansado, Jesus foi para uma casa ficar com os discípulos, queria ficar ali a sós, só que aí alguém falou que Jesus estava ali. Eu lembro de certa feita, nos anos 90, 92, que tinha um jogador de futebol, que chamava Gerson, jogava no Atlético, teve um jogo do Galo contra o Caiçara, o Gerson fez 5 gols, e o Gerson saiu vaiado do jogo. Eu nunca vi isso na minha vida, fazer 5 gols e sair vaiado. Mas esse Gerson, ele ia na esquina da minha casa, na casa ao lado, ele ia nessa casa. E nós garotos, quando a gente ficava sabendo que ele estava lá, o que a gente fazia? Batia lá na porta, me dá um autógrafo. Era o 15º autógrafo, mas a gente queria incomodar. Agora imagine a cena de Jesus ali, imagine a cena de Jesus. Aqui eu tenho certeza que todos nós iríamos lá. Todos nós iríamos lá incomodar o nosso mestre. Todos nós iríamos levar uma demanda, levar algo para o nosso Senhor. E é natural, e principalmente a causa. Mexe comigo, mas não mexe com meu filho. A filha se encontrava endemoniada. E não é endemoniada, não. Endemoniada de ninhos de demônio. E ela clamou. Quando ela clamou, o que ela ouviu de Jesus? Silêncio. Quantas vezes que nós clamamos ao Senhor e nós ouvimos um silêncio, mas ela fez algo diferente. Quando ela recebeu aquilo, quando ela recebeu aquele silêncio, ela adorou ao Senhor. Ela adorou o Senhor. Só que quando ela adorou ao Senhor Jesus, Jesus tirou a esperança dela. Jesus falou assim: como que eu posso tirar dos filhos e jogar os cachorrinhos? Tirou a esperança dela. Imagine Jesus fazer um silêncio, depois Jesus, ele tirar sua esperança. Só que ela foi para um outro nível nas migalhas. O texto nos dá uma ideia que ela se prostrou ao chão. E quando ela se prostrou ao chão, aí Jesus falou: seja conforme feita a tua fé. Nesta noite, qual que é o seu nível? É clamar? É adorar? Ou é se prostrar? Eu profetizo em nome de Jesus, que o silêncio de Deus irá acabar na sua vida nesta noite. Basta você se prostrar, basta você se derramar na presença do Senhor. Mas é engraçado que o silêncio ele pode ser pedagógico, sim. Pode ser uma resposta, sim. Às vezes o silêncio é uma resposta. Pode ser um tratamento para a gente saber esperar. Pode ser um tratamento para a gente saber descansar. Até porque a Bíblia fala: esforçai-vos para entrar no descanso. Então entrar no descanso é uma coisa que eu tenho que me esforçar. E pode ser que o silêncio de Deus é um tratamento para eu aprender a descansar. Tratamento para ansiedade, aqui quase que ninguém tem isso aqui. Ninguém toma Zoloft, né, sertralina, ninguém, né? Mas o silêncio de Deus pode ser algo pedagógico em nossas vidas. Mas vamos aprender contexto. Abra comigo a sua Bíblia, as Sagradas Escrituras em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11 e o versículo 12. Quem está aqui comigo? Nós vamos falar do cântico de Moisés. Moisés, que viveu 120 anos, teve 3 ciclos da vida dele. O primeiro, que ele foi príncipe do Egito durante 40 anos. Depois 40 anos ele foi pastor. E depois de mais 40 anos, final da vida dele, ele foi usado por Deus para libertar o povo.
para trazer o povo para a terra Canaã, para onde que o povo ia desfrutar, ia sair do peso que tinha de Faraó. Moisés foi um homem muito usado por Deus. Moisés foi um homem que ele conversava com Deus. Quantas vezes que o povo murmurava, que o povo reclamava, e Moisés falava assim: Deus, dá mais uma oportunidade, Deus, dá mais uma chance. E ele fez um cântico. E tem algo que me capturou nesse texto, no cântico de Moisés, é no versículo 11 e no versículo 12. O versículo 11, a palavra fala: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Versículo 12: assim, só o Senhor guiou o seu povo, e não havia com ele Deus estranho. Na minha tradução fala: como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva-os sobre as suas asas. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho que entender o tempo que Deus, Ele passou essa palavra profética para a nação de Israel. Era um povo que estava ali no limiar da terra prometida. Eles estavam quase chegando na terra prometida, quase entrando. Mas a terra era boa, sim, porém tinha gigantes. Se tinha gigantes, eu tenho que amadurecer para me tomar aquela terra. Eu tenho que crescer para me tomar aquela terra. Eu tenho que mudar a minha alimentação para mim poder tomar aquilo tudo que o Senhor tem para mim. A terra tem gigantes, mas olha a figura que Deus usa para trazer o ensino à nação de Israel. Ele pega uma águia. É interessante que a águia, ela pairava sobre o ninho, ela não parava sobre o ninho. Eu fico imaginando os filhotes. Geralmente a águia mãe chegava e parava no ninho, pousava sobre eles, eles ficavam debaixo das asas da águia. Só que neste momento ela fez o contrário, ela pairou ao lado do ninho. Eu fico imaginando os filhotes olhando para a mamãe águia, e uma cara de apreensão, e falando: você não vai vir aqui, mãe, o que está acontecendo? Você está diferente, o seu olhar está diferente, tem algo diferente, você vai fazer algo diferente. Eu imagino a águia pairando para mostrar para os filhotes que era possível um nível acima, era possível um nível além, era possível voar. E é interessante que nós adoramos falar que a gente possa voar nas asas da águia, mas as asas da águia é somente para os filhotes, para os filhotinhos. E o que a águia fez? Ela pegou os filhotes, colocou nas asas, começou a voar. Imagine a Disneylândia que foi, imagine aquela diversão que foi. Só que no mesmo momento, aquele voo panorâmico, a águia começou a agitar as asas, e filhotinho cai, filhotinho cai, filhotinho cai. O que acontece quando ele cai? Ele aprende a voar. É claro que tem alguns que não aprendem. Aí a águia vai, pega ele e volta para o ninho para poder voltar para o processo. É interessante que antes dela fazer isso, tem um estranhamento com os filhotes, porque ela começa a tirar os galhos, começa a tirar as penugens do ninho, para tirar todo o conforto. No momento de crescimento, é momento de você sair da zona de conforto. No momento de crescimento, no momento que Deus trata o povo, que eles estavam ali no limítrofe ali daquela terra prometida, Deus vai começando a dar sinais que Ele está te amadurecendo, que você está crescendo nele, que chegou a hora de sair da zona de conforto, chegou a hora de tirar a comidinha da boca. Para o quê? Para herdar a terra prometida. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus fala. 1 Pedro, capítulo 2,
versículo 1: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado o crescimento para a salvação. 1 Pedro fala no versículo 1, para a gente deixar toda malícia, toda murmuração. Criança murmura, criança tem malícia, mas nós vamos subir de nível, nós vamos amadurecer. Chegou o nosso momento de amadurecer, e desejai o leite espiritual, desejai o leite espiritual para que a gente vá crescendo. Queridos, é muito bonito a gente vê aquelas crianças tão bonitinhas, né? Que quando está pequenininho, você fala assim: nossa, que gracinha, dá vontade até de comer. Depois que cresce, você fala: por que eu não comi? Eu tenho, né, a Mel de 6 anos, a Lulu de 4 e o Vitor de 2. Eles fazem umas gracinhas lá, que você fala assim: nossa, que gracinha. Mas imagine se eles não crescessem. Imagine se eles não crescessem. Imagine a crise que ia dar na minha cabeça, na cabeça da minha esposa. A primeira coisa que eu ia fazer é levar no médico. Por que não está crescendo? Não está com alimentação. Então o natural é crescer. Os bonitinhos de Jesus vai crescer. Os bonitinhos, xodozinhos de Jesus vai crescer. Deus não nos chamou para ser uma geração mimada, mas uma geração com maturidade no Senhor. Uma geração crescida no Senhor. Uma geração que vem de revelação, de glória em glória no Senhor. Não tem como também a gente fazer algo assim artificial. Não tem como eu pegar ali os braços, né, dos meus filhos, eu pego no direito, a Ramile pega no esquerdo, e a gente estica e vai crescer. Não tem como. Há um tempo para o crescimento, há um tempo para todas as coisas. Mas o que nós temos que orar é o seguinte: o que está impedindo de crescer? Qual que é o problema que está impossibilitando do crescimento? Aí sim nós temos que orar, aí sim nós temos que agir. Olha o que fala Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios 4, 13, a Bíblia fala: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 14: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia engano fraudulosamente. Versículo 15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. A maturidade, ela muda o tratamento do pai com o filho. A maturidade vem e o tratamento do pai é mudado. Antigamente dava mamadeira, colocava comidinha na boca, né? Fazia tantas coisas, tantas gracinhas, mas com a maturidade crescendo, ela evoluindo, você já não dá mais comida na boca, você já não dá mais banho, você já não faz um monte de coisa. Mas ao mesmo tempo que o pai, o tratamento ele tem que ser mudado quando o filho está amadurecendo, e isso é bom, o comportamento do filho também tem que mudar. O comportamento do filho também tem que seguir aquilo tudo que está sendo proposto. Mas Deus usa de circunstâncias para trazer crescimento em tantas áreas da nossa vida. E às vezes Deus ele retira circunstâncias para nos abençoar em tantas vidas, tantas coisas. Deus usa de provações, de lutas, de vitórias, para que crescemos na maturidade cristã. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até as coisas ruins. Até as coisas ruins vão corroborar para o nosso crescimento com Deus.
Mas no processo de maturidade, Deus libera duas coisas: alimento e processo. Alimento e processo Deus libera no nosso processo de maturidade. Nesse cenário de mudanças, Deus respeita o nosso ser, aonde que a gente começou, e Ele libera um alimento especial. Ele libera um processo especial para o nosso crescimento. E o primeiro ponto é o alimento especial. Êxodo capítulo 16, versículo 14 ao 17, aleluia. Glória a Deus. Êxodo capítulo 16, versículo 14 ao 17. A Bíblia fala: e quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isso? Repita comigo: o que é isso? É o maná. O que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Vai lá na frente, versículo 31. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E comeram os filhos de Israel, versículo 35, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Deus enviou uma alimentação especial durante 40 anos para o povo. Durante 40 anos Deus trouxe uma alimentação especial. Eu aprendo que no nosso início de caminhada, Deus nos dá um alimento especial para a gente aguentar as coisas, principalmente para quem é novo convertido. Já reparou que parece que para o novo convertido tudo é mais fácil? É um alimento especial. Eu converti assim, o de repente de Deus. Quando eu converti, a minha mãe estava numa situação que ela estava chorando, chegou para mim e falou: a sua avó vai morrer. Estava lá na casa da minha avó, minha mãe cuidava dela, e ela estava com Alzheimer, demência, um monte de coisa. E tinha 2 dias que ela não comia. 2 dias que ela não comia nada. E quando eu colocava na boca dela, rangia os dentes e não alimentava. E minha mãe chorando, aquilo ali quebrou meu coração. E ela falou isso comigo na sala. Eu fui para o quarto e fiz a oração de um neófito. Falei assim, ó: se o Deus dos crentes existe mesmo, eu vou sair do quarto e minha avó vai estar comendo. E quando eu saí do quarto e eu olhei para o quarto da minha avó com o olho arregalado comendo. Aquilo foi uma resposta poderosa de Deus. Aquilo me capturou. É incrível que no início da nossa caminhada as coisas são mais fáceis. Eu estou com o Alexandre lá na nossa célula. O Alexandre, ele veio para o Senhor agora, tem pouco tempo de caminhada, 1 ano, né? A esposa orou por ele durante 28 anos, né? Ele está lá, é uma bênção, converteu, já batizou, e para ele assim é tudo deleite. Aí não tem que fazer aquele esboço, aquela coisa, aquele estudo de várias horas para Deus falar. Deus fala com ele no simples. A gente estava lá na célula quinta-feira, e a gente pediu, né, um irmão para abrir uma passagem, outro do compartilhar da célula. Quando foi ele, é Isaías 43, mas ele leu o versículo 7. Quando ele abriu, ele viu o versículo 1, falando assim: eu te remi, eu te chamei pelo meu nome, tu és meu, não temas. E estava assim circulado com o nome Alexandre. Ele tinha ganhado essa Bíblia. Ele já começou a ropiar, já começou a chorar. Você vê como que Deus fala com os novos convertidos. Você vê como que parece que tem uma estação especial, algo especial para os novos convertidos. Mas não só a alimentação, tem uma proteção também especial para eles. Olha só em Deuteronômio capítulo 23, versículo 5. É uma proteção especial para quem ainda é filhote da águia.
Para quem ainda é filhote da águia, ainda tem uma proteção. Deuteronômio capítulo 29, versículo 5. Quem achou diz amém. Quem achou diz amém. Quem não achou diz amém. Deuteronômio 29, versículo 5. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu o vosso sapato em vosso pé. Vestes e sandálias, 40 anos, a moda não mudou. 40 anos, imagina uma criança crescendo, o pé crescia, a sandália crescia. É provisão de Deus, é proteção de Deus. Todo mundo tinha uma roupa bacana para ir no culto. Todo mundo, isso aqui é uma provisão de Deus, uma proteção de Deus. E tem coisas que novo convertido não precisa nem orar. Tem coisas que novo convertido acontece as coisas e é fenomenal. Olha só, Êxodo capítulo 13, versículo 21. Olha a proteção. E o Senhor ia adiante deles, de dia uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. É proteção especial. É proteção especial. E para quê? Para que eles saibam que Deus existe. Para que o novo convertido saiba, experimente daquilo que Deus tem. Porque uma coisa é você viver de experiências dos outros, outra coisa é você ter sua própria experiência. É tão lindo esse início de caminho, é tão lindo, maravilhoso. Mas se a gente for falar de Jesus, Jesus também nos protegeu em silêncio. O silêncio quer dizer que, não quer dizer que Deus não está agindo, Deus está ali, Deus está nos protegendo. Numa noite teve 2 cálices. O primeiro cálice, na última ceia, Jesus chamou os discípulos e falou: este é o cálice da nova aliança, é o cálice da bênção, da salvação, da justificação, da redenção. Isso que Jesus deu aos seus discípulos é o cálice. E na cultura judaica, quando você bebia do mesmo cálice da pessoa, você estava aliançado com a pessoa, sem saber. Jesus aliançou os discípulos com o cálice da salvação, com o cálice da nova aliança. Mas na mesma noite, horas depois, Jesus chega ao Pai: se possível, afasta de mim este cálice. Era o cálice da ira, era o cálice dos pecados, das transgressões. É isso que tinha para nós, só que Jesus substituiu. O que ele tinha de bênçãos, ele deu para nós o cálice, e aquilo que era para nós, ele foi e retirou e pegou o cálice em silêncio. Em silêncio. Jesus está agindo na sua vida agora em silêncio. Você nem está vendo, mas ele está agindo. Você nem está vendo, mas ele está te protegendo. A notícia nem chegou e nem vai chegar, mas ele está protegendo, ele está te guardando. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele diz ao Senhor: tu és o meu Deus, o meu refúgio, o meu baluarte, em quem temerei? 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele te livrará da morte, do laço do passarinheiro. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Ele está te protegendo nessa noite. Ele protege as nossas vidas nessa noite. Porém, os filhotes têm que aprender a voar. Os filhotes têm que aprender a voar. Eles não iam ficar no ninho a vida inteira.
Eles não iam ficar paralisados, parados no ninho o tempo inteiro, mas tinha uma santa diversão esperando eles. Voar é legal demais. Por isso que Jesus nos incomoda, por isso que Jesus nos tira da zona de conforto, por isso que Jesus quer que a gente se move, porque o Espírito se move, nós temos que se mover também. Nós não podemos ficar acostumados, o bom é inimigo do ótimo. Tanta gente para a gente ganhar para Jesus aqui na cidade, tanta gente para a gente falar do Evangelho na cidade. Quantas pessoas que ainda o Senhor vai alcançar, através de quem? Através de você. Se eu depender do seu amém, através de você, Deus vai te usar poderosamente. Você vai falar uma palavra de vida para aquelas pessoas que ainda não têm vida, e as pessoas vão ficar contagiadas, e você vai começar, elas vão começar a chorar, elas vão começar a falar: eu quero mais desse Jesus, eu quero mais disso, eu quero essa paz. Deus vai nos levar em lugares mais altos, mas nós vamos sair da nossa zona de conforto, nós vamos crescer. E o terceiro tópico é: imagina o sentimento de abandono. Só imagina o sentimento de abandono. Imagina o sentimento de abandono dos filhotinhos, quando a águia pairou ao lado. Por que você não está aqui, mãe? Por que você não está aqui nos aquietando, esquentando? Por que você está aí? Será que você vai voar e você vai embora? Só imagina essa situação. Agora imagine o sentimento de abandono de Deus. Imagina o que Jesus passou. Meu Deus, por que me desamparastes? Ali na cruz. Imagine o que Jesus passou. Mas foi exato o momento onde que os nossos pecados, as nossas transgressões foram ali para Jesus na cruz. O Deus Pai, Ele virou as costas, porque Ele não pode com pecado. Imagine esse sentimento de abandono. Imagine o sentimento de abandono de Deus sobre as nossas vidas. Imagina que Deus não está falando mais com as nossas vidas. Imagina. Na Bíblia só tem 2 vezes a expressão lembra de mim. Quando José chegou para o copeiro e falou, trouxe aquela revelação, do sonho, e depois falou assim: lembra de mim, porque o copeiro foi promovido, voltou para o palácio. Só que demorou 2 anos para o copeiro lembrar de José. A outra expressão que teve lembra de mim é o ladrão na cruz, com Jesus. Lembra de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus é: eis que hoje mesmo estarás no paraíso. Então busca o lembra de mim dos céus. Não busca o lembre de mim terreno, mas busque o lembre de mim dos céus, e Ele vai se lembrar, Ele vai se importar. Aquilo que é importante para você é importante para Deus. Deus é o Deus do impossível, mas Deus é o Deus do possível. Deus é o Deus dos detalhes, Deus é o Deus das pequenas coisas. Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tudo que a gente for fazer, nós temos que fazer movido à fé. Nós não fomos ensinados a lidar com os abandonos humanos. Imagina então o sentimento do abandono de Deus. É como se a gente falasse assim: Deus, você não é mais o mesmo, o seu amor realmente não é tão assim, igual quando eu converti. Quando eu converti era tudo rápido, eu orava, as coisas aconteciam, mas agora realmente está demorando um pouco. Exatamente isso que o diabo quer que você pense, exatamente isso que o diabo quer que você coloque na sua mente. O diabo, ele quer isso. 2 vezes que Deus Pai falou com Jesus: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Primeiro foi no batismo, no Rio Jordão, nos lugares mais baixos que tem. E no segundo foi no Monte da Transfiguração, nos lugares mais altos.
e a mesma voz: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Você pode estar vivendo a estação de um lugar mais alto, ou você está vivendo um vale, num lugar mais baixo, mas lembre-se da sua identidade. Você é filho, você é filha amada do Senhor. Nada vai tirar sua identidade, nada vai tirar sua identidade. Não deixe Satanás roubar isso de você. É como se a gente falasse: Deus, você não é mais o mesmo, e Deus desse uma resposta para esse sentimento. Eu acho que Deus falaria assim: realmente eu não sou mais o mesmo. Por quê? É tempo de mudança, é tempo de crescimento. Porque eu vos amo, eu quero o seu crescimento, assim nós vamos mudar algumas coisas. Eu lembro que essas experiências de orações poderosas, de orações respondidas, eu, neófito na fé, voando nas asas da águia, voando no Senhor, até que chegou o silêncio de Deus na minha vida. Quando meu pai, ele teve um AVC, no quarto onde que eu estava, de madrugada, só estava eu e ele teve um AVC, e ali eu fui, peguei ele, levei para a cama, falei: pai, você está morrendo, você está morrendo. Antes de chamar SAMU, eu só pensei uma coisa: eu vou fazer o apelo para o meu pai. E quando eu fiz o apelo para o meu pai com a voz enrolada falou: aceito, 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 Jesus, aceito. Na mesma hora eu comecei a andar para trás e caí desmaiado para trás. Parece que eu estava gerando o meu pai ali, parece que eu estava sendo o pai do meu pai na fé ali naquele momento. Foi algo poderoso. E quando eu acordei, aí o que eu fiz? Deixa eu ligar para o SAMU. Liguei para o SAMU, foi lá, pegou meu pai voltou para casa. Meu pai ficou mais uns 3 meses, o pessoal da igreja foi lá, confirmou a oração, e passou 3 meses, meu pai teve outro AVC. Quando teve outro AVC, e eu comecei a orar, estava lá no hospital, no João 23, eu orando, clamando, de madrugada, e eu crendo que meu pai ia ser curado novamente, porque Deus respondia todas as minhas orações, e eu orando, quando de repente, 4h23 da manhã, liga lá em casa: os parentes do seu Elcio podem vir no hospital. Eu falei: o que é que aconteceu? Só vem aqui e traz o documento. E eu orando, quando eu cheguei, eu vi a cena, e a resposta de Deus foi o silêncio para a minha vida. O silêncio. Tem épocas que Deus vai nos amadurecer nele, e que o silêncio é uma resposta. Anos mais tarde, um homem que não sabia de nada, ele trouxe a resposta para mim: seu pai foi levado, ele já não está mais aqui, mas se ele ficasse, ele ia voltar às velhas práticas. Deus o levou, Deus foi bondoso com ele. É melhor meu pai estar lá no céu do que estar na terra fazendo coisas que não agradam a Deus. Mas o silêncio de Deus, ele chega em nossas vidas. O silêncio, mas não olhe para as circunstâncias, não olhe para os sentimentos, mas pregue para você mesmo. Tem momentos que você está fazendo tudo certinho. Tem momentos igual as mulheres foram no congresso agora de mulheres, os homens estavam lá no legendário, né? Tem momentos que você está tudo certinho, tem momentos que você vai nas vigílias, que você vai ali, aquele louvor maravilhoso, as orações, as pregações, mas tem momentos que você não escuta a Deus, você escuta o silêncio de Deus, e você começa a questionar a sua identidade. Será que é para isso mesmo? Será que esses negócios prestam mesmo? Nesse momento, pregue para você mesmo. Pregue para você mesmo. Tem hora que não vai ter ninguém para pregar para você. Tem hora que não vai ter ninguém para trazer uma palavra poderosa, revelada para você. Mas neste momento é o momento de você levantar e declarar a palavra de Deus na sua vida.
Declare a palavra na sua vida. Declare as promessas que Deus tem para a sua vida. Pregue para você mesmo. Vai para o espelho. Comece a falar ali. Comece a profetizar. Comece a declarar que a palavra, ela é viva, ela é eficaz. Vou te dar um bom texto para você declarar. Abra por favor em Hebreus capítulo 13, versículo 5, a parte B. Hebreus capítulo 13, versículo 5, a parte B. A Bíblia fala assim, ó: não te deixarei, nem te desampararei. Não te deixarei, nem te desampararei. Deixa eu profetizar na sua vida. Jesus não vai te deixar. Jesus não vai deixar você desamparado. Versículo 6 continua a profecia: e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor é o teu ajudador. O Senhor, Ele te ajuda. Você não está sozinho nessa peleja. Essa peleja não é sua, mas essa peleja é do Senhor dos exércitos. É Ele que vai na frente, vai na vanguarda, direita, esquerda. Ele que te protege, Ele que acampa os anjos ao seu redor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz ficar em pastos verdejantes e me guia a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ele. Quando é eu, se eu for no vale da sombra da morte, eu, não é Ele, mesmo assim não temerei, porque Ele vai me livrar, Ele vai estar comigo. Pregue para você nos dias maus, pregue para você onde estão os sentimentos maus. Mas é interessante que o Hebreus 13:5 que nós lemos, isso tudo é resultado da parte A. A parte A do versículo é: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Então quer dizer que se eu creio na profecia, eu tenho que crer no versículo todo. Então eu não posso ser avarento, eu tenho que contentar com o que eu tenho. Paulo já disse, né? Sei bem estar contente em toda e qualquer situação, tanto na escassez quanto na fartura. Avareza é coisa de filhote. Avareza é coisa de menino. Meu filho Vitor tem 2 anos. Se uma filha pega um brinquedo, ele quer pegar. Se a outra filha pega brinquedo, ele quer brincar. Aí tem hora que ele está com 5 brinquedos assim. Aí ele vê alguém pegando um brinquedo, o que ele quer fazer? Quer pegar. É avareza. É 2 anos. 2 anos avareza. Vamos crescer? Vamos subir de nível? Vamos pegar a profecia que o Senhor não vai nos deixar, não vai nos abandonar? Então vamos retirar de nós a avareza. Vamos contentar com o que nós temos. Vamos sair dessa sociedade que olha no Instagram e fala: fulano de tal está viajando, fulano de tal está no colégio tal, fulano de tal tem uma vida maravilhosa. Nós já atendemos pessoas que o pau estava quebrando no casamento, o pau estava assim torando, uma situação horrorosa. Quando passou mais ou menos que nós conversamos no gabinete pastoral, passou mais ou menos umas 3 horas, a foto dos dois lá bonitão no sorriso. Falácia, mentira. E alguém veio e fala: eu queria ser igual a eles, eu queria estar no lugar daquela pessoa, eu queria. Lembra de José no Egito? Não é José do Egito, no Egito. Uma das histórias mais lindas da Bíblia. Mas a Bíblia fala que Deus não falou com José, mas Deus era com José. Tem hora que Deus não vai falar com você, pastor, mas que Deus seja com você. Não precisa de Deus falar, mas que Deus seja com você. Assim como José, que ele não paralisou a obra, que Deus seja com você. E a história de Jó então? Deus falou com o diabo. 42 capítulos a história de Jó. Pensa no homem que apanhou.
Pensa no homem que perdeu as coisas. Pensa no homem que foi apurrinhado pelos amigos, amaldiçoa o seu Deus e morre. Pensa no homem que passou. Só no capítulo 37, através de uma tempestade, que Deus fala com Jó. Será que a gente ia aguentar? Será que a gente ia aguentar o tranco? Será que a gente ia aguentar a tempestade, as turbulências, o dia mau? Será que a gente ia aguentar Deus tocando nas nossas finanças? Será que a gente ia aguentar Deus tocar nos nossos filhos? A gente fala a história de Jó, lindo, maravilhoso, mas será que se fosse eu ia aguentar? Principalmente se Deus não falasse comigo, e era um homem reto, temente a Deus. Não tinha problema de pecado que afasta Deus. Será que a gente ia conseguir? E o quarto ponto da mensagem é o silêncio de Deus. Abra por favor em Isaías capítulo 49, versículo 15. O silêncio de Deus. O silêncio de Deus. Isaías capítulo 49, versículo 15. Quem achou, fala aí: eu sou filho de Deus. Quem não achou, fala aí também: eu sou filho de Deus também. Amém. Isaías 49, versículo 15. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadece dele, do filho do seu ventre? Porém, ainda que essa se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. O Senhor não se esqueceu de você. Aqueles sonhos, aqueles planos que você tem, o Senhor não se esqueceu. Esta noite é uma noite que o silêncio de Deus vai parar na sua vida. É uma noite onde que os seus sonhos vão ser ressuscitados, aonde que aquilo que você estava orando há tanto tempo e já até parou as forças de orar, essa é a noite do novo de Deus na sua vida. Essa é a noite que Deus vai balançar de novo, que Deus vai chacoalhar de novo, que a paixão por Jesus vai voltar, que as respostas de oração vão chegar. Os céus estão abertos sobre Cristo, por isso os céus estão abertos sobre você. Em Cristo não há maldição, por isso sobre você não há maldição. Em Cristo há bênção, em você há bênção. O diabo não pode tocar em Cristo, por isso o diabo não pode tocar em você. Aleluia, 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 aleluia. Irmão, se unção é sentir arrepio, eu estou todo arrepiado aqui, que Deus tem feito. Deus tem feito. Eu tenho uma visão de Deus quebrando cadeias aqui, quebrando grilhões aqui, quebrando pessoas que estavam apáticas com o Senhor, pessoas que voltarão a ficar fervorosas, pessoas que voltarão a ficar ali cheias do fogo do Senhor, orando em todo o tempo, pessoas que vão olhar para a situação e vão se importar, e vão se colocar, e vão ter respostas do céu. João 14:12, aquele que crê em mim, fará as coisas que eu faço e coisas maiores ainda em meu nome. Quem crê em Jesus, se prepare para o mover, se prepare para coisas maiores ainda, em nome dEle. Deus irá fazer. Esta semana é semana de respostas, esta semana é semana do mimo de Deus, esta semana é semana do renovo de Deus na sua vida. Ele chegará na sua tenda, chegará na sua casa, chegará na sua família. Silêncio de Deus. Eu lembro da história do professor. O professor, ele fica em silêncio só uma hora. Quem é professor aqui? Levanta a mão. Amém. Da Escolatos também. Amém. O professor só fica em silêncio uma hora. Qual que é a hora? Da prova. Ele está em silêncio, mas ele não está ausente. O mestre pode estar em silêncio,
mas Ele não está ausente da sua vida. Ele não está apático. Eu vou falar de novo para que o fundão veja. Cristo pode estar silencioso, mas Ele não está ausente da sua vida. Ele está agindo em seu favor. Certa feita, um sábio, ele ficou 2 meses sem conversar com seus melhores amigos. Imagine 2 meses você sem conversar com seus 3 melhores amigos. E cada amigo trouxe uma resposta. O primeiro amigo, ele teve uma resposta que ele procurou mais aquele amigo. Falou: fulano, o que está acontecendo, Leandro? Você parou de conversar comigo? Faço não. E começou a procurar, e o Leandro começou a responder: não, está tudo bem, está tranquilo. Mas não respondia rápido, não conversava mais. E essa pessoa o amigo ficou procurando mais. O segundo amigo do Leandro, o que ele fez? Ele ficou apático. O Leandro não procurou, ele também não procurou. E o terceiro amigo? O terceiro amigo, o Leandro parou de procurar ele, parou de conversar. O terceiro amigo começou a falar mal do Leandro. Começou a falar mal do Leandro. 2 meses. Se Deus ficar 2 meses sem falar com você, qual atitude você vai ter? Você vai procurar mais? Você vai ficar apático? Ou você vai começar a falar mal de Deus? Na verdade, essa igreja não é mais a mesma. Deus antes fazia as coisas, acontecia, o mover. Agora não é mais. Aquele pastor ali está estranho, está diferente. Deus, eu nem sei se Deus existe mais. Qualquer atitude. Queridos, uma coisa que mudou minha vida foi a revelação da cruz. A revelação, o propósito da cruz. O propósito da cruz é único, é gerar morte. Não existe esse evangélico lindo, maravilhoso, sem morte. Evangélico é cruz. Jesus, ele fez uma substituição. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida dele. Esse que é o propósito da cruz. Esse que é o propósito. Jesus morreu por você. Não para você se tornar um crente, um evangélico, mas para você se tornar um filho de Deus. Cristo morreu para você se tornar um filho de Deus. E para que você se torna um filho de Deus? Para você nunca ter mais falta de um pai. Nunca vai faltar um pai na sua vida. O Pai Celestial. Mas na cruz tem a sexta-feira sangrenta. Na cruz tem a sexta-feira onde que Jesus morreu. Tem a sexta-feira sangrenta. Teve a morte de Jesus. Mas depois dessa sexta-feira sangrenta tem um sábado de silêncio. Muita gente, muitos discípulos largaram Jesus no sábado de silêncio. Muitas pessoas falaram: é o fim, não tem mais jeito. No sábado do silêncio, é como se fosse o silêncio da mãe águia ao ver seus filhotinhos tentando aprender a voar. A águia vai deixar em silêncio ele cair, para depois ele aprender a voar. Teve o silêncio no sábado. Tem gente que não para nos primeiros passos. Tem gente que fica animada. Tem gente que vai com Jesus, I love you, eu te amo, vão para cima, nos primeiros passos. Mas no meio do caminho é o mais difícil. No meio do caminho que paralisa. Quando não ouve a voz, quando não ouve a direção, aí entra a crise, paralisa. Mas se você permanecer no dia mau, no dia da não clareza, você se tornará imparável. Não pare, não temas, não desista. Falta pouco, falta pouco, falta pouco, falta pouco. Engraçado que a Bíblia já falava sobre morte e ressurreição, já falava, mas nós temos a tendência de esquecer o que é para ser lembrado e lembrar o que é para ser esquecido.
Nós temos essa mania, as promessas de Deus, Deus nos deu uma palavra, Deus nos deu uma direção, mas no dia mau, no dia que a gente para de ouvir a voz, a gente esquece da promessa e paralisa. É igual o bebê dentro da barriga da mãe. Você não escuta barulho, você não ouve o barulho, ele não conversa com você, mas a gestação está viva dentro da barriga, e em pouco tempo vai nascer. Em tempos de silêncio de Deus, há uma gestação do novo dele em você. Em tempo de silêncio de Deus, Deus está gestando algo maravilhoso para você. Deus está preparando algo novo para você. Não pare, não murmure, não seja filho neófito, mas seja filho maduro, seja filho que alcançou a maturidade. João Batista, ele cessa 400 anos de silêncio de Deus com o melhor, anunciando Jesus. E Jesus, ele quebra o silêncio do sábado com a ressurreição do domingo. Eu profetizo em nome de Jesus que este domingo é um domingo de ressurreição. É um domingo que Deus fará na sua vida. O seu relacionamento com Ele vai crescer. O seu relacionamento com Ele vai andar. E queridos, quando eu preparei essa palavra de o silêncio de Deus, é algo que Deus estava tratando comigo, é algo que Deus estava falando comigo. Eu estava vindo nos cultos, eu estava nas celas, né? Graças a Deus estava tranquilo lá em casa, e eu escutava o silêncio de Deus. Em novembro eu fui desligado de uma empresa que eu ficava 9 anos lá, e eu ganhava 18 mil reais lá, e teve uma reestruturação, mandou todo mundo embora e tudo mais. Tinha feito alguns investimentos, peguei o acerto, paguei os investimentos, e o dinheiro cessou. E novembro que eu fui desligado, no ramo que eu trabalho, não contrata, só depois do carnaval. E nós orando, né, e tal, buscando ali Deus, a direção de Deus, e Deus só ficava em silêncio. Aí que eu pude experimentar a bondade e a fidelidade de Deus. A bondade e a fidelidade de Deus. Irmãos, a gente estava lá em casa, ninguém sabia de nada. Chegava lá, supermercado. Mas não é supermercado de arroz, feijão, café não. É Danoninho, chocolate, é tudo que você pensar. Do nada chegava um Pix na minha conta. Do nada um irmão via e pegava e me abençoava. A igreja nos abençoou com o mercado solidário. Eu vi tanto a mão de Deus. O meu cunhado pagou o enxoval inteiro da escola batista de 3 filhos. 3 roupas para cada um. Isso é milagre de Deus. Eu pude experimentar no silêncio de Deus a bondade de Deus. Irmãos, eu comecei a trabalhar em 2 empregos, e eu não ganhei dinheiro nos 2 empregos. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Eu até queria ficar integral, mas eu tenho, né, às vezes um pouco de juízo, e eu falei, não, tem que ajudar os meninos lá em casa, tem que pagar as contas, ainda não está no momento de ficar integral, mas orando, eu sei que vai chegar esse momento do integral. E ali naquela situação, quando foi domingo retrasado, eu estava ali fora, o Alexandre, o Xandim da cantina, conversando comigo, sem saber de nada. Ele falou assim, pastor Neomar, vamos orar e Deus vai dar o emprego para você nessa semana, com ousadia, com fé. Eu falei, amém, Alexandre, vamos orar. Sabia de nada. E ele orou, nós oramos. Quando foi na sexta-feira, o emprego dos sonhos chegou. No silêncio Deus age. Deus usa os pequeninos, os que não são, para confundir os que são. Então fique nesse processo, no silêncio de Deus. Amadureça no processo do silêncio de Deus, e saiba que Deus fará infinitamente mais. Para pensar que está acabando, vamos ficar de pé.
Abra, por favor, o Salmo capítulo 27. Nós vamos ler o versículo 7 ao versículo 10 em uma voz alta. Nós vamos estremecer Lagoa Santa. Nós vamos sair daqui correndo ali para a orla. Nós vamos falar desse Jesus para todas as pessoas. Olha lá o que fala no Salmo capítulo 27. O versículo 7 ao 10. Projeta aqui, por favor. Aleluia. Vamos todos ler numa voz. 1, 2, 3. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira teu servo, tu és o meu auxílio, não me deixes. Nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Fecha seus olhos neste momento, erga as mãos aos céus neste momento.